começando mais uma videoaula de noções de informática do concurso da PM da Paraíba e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, da banca IBFC. Hoje irei abordar várias questões de vários assuntos. Questão número 1. O mecanismo de busca do Google permite procurar rapidamente por páginas na internet. Assim, considerando o crescimento exponencial de informações nessa rede, consegue-se reduzir drasticamente o tempo de busca, bem como melhorar o resultado das pesquisas. Suponha que você necessite buscar documentos do tipo PDF contendo a expressão Ministério Público, exceto os que contenham em seu conteúdo a palavra crime. Para isso, o critério de busca que você deve utilizar é: a primeira coisa que devemos analisar nessa questão, que se desejamos buscar uma palavra ou uma frase, então temos que entender alguns conceitos do Google. Se temos as aspas duplas, então temos uma correspondência de frase. Com isso, já conseguimos eliminar algumas questões. Por exemplo, nas questões de correspondência de frase, temos o seguinte: o primeiro quesito, ela tem aspas duplas. Então eu já elimino, pode ser a letra B, pode ser a letra C. Pronto. O segundo quesito, ele quer que contenha que o tipo de arquivo seja do tipo PDF. Então, a segunda quesito é que ele contém a expressão file type, que temos na letra B, file type, e temos na letra C, file type, o tipo de arquivo seja PDF. Só que, para conseguirmos resolver essa questão, ele diz que o critério que, exceto as que contenham crime, então para a busca do Google ser eficiente, temos que colocar um sinal de menos. Então, a questão correta nessa questão é a letra C. Temos uma correspondência de frase exata: Ministério Público, com tipo de arquivo PDF e que não contenha a palavra crime. Resposta correta, letra C. Banca IBFC, técnica informática. Em uma planilha eletrônica, desejamos que C2 for igual ou maior que 1. A fórmula retorna o texto sim, caso contrário, retorna o texto não. Para tanto, deve-se escrever essa fórmula assim. Letra A, igual a se C2 maior ou igual a 1, traço menos, sim, não. Então tá, então a primeira coisa que temos que entender é que toda fórmula do Excel começa com sinal de igual. Então todas as questões possuem sinal de igual: A, B, C, D e E. Outra coisa é que o segundo quesito na fórmula de condição se, temos o valor lógico. Então, e ele também, começa com parênteses. Então, as questões podemos analisar, pode ser a letra B, que ela contém o parênteses, C, D e E. Outro quesito, nessa questão fica confuso um pouco, que ele não tratou conforme a fórmula. Então ele deseja os valores que C2 for igual ou maior. Ou se não, para ficar mais fácil, conforme é configurado, conforme é escrito no Excel, maior ou igual. Então, os que forem maior ou igual também podem ser analisados. Então temos o seguinte: maior ou igual. Temos aqui, ó, maior ou igual, maior ou igual. Temos maior ou igual. Então, para analisarmos essa questão de forma fácil, temos o seguinte: igual a se C2 for maior ou igual a 1, temos sim, ponto e vírgula não. Resposta correta, letra B. Na grande maioria dos browsers de internet, quando se quer aplicar um zoom na página, ou seja, ampliando o tamanho da imagem ou texto, deve acionar simultaneamente as teclas. Sabemos que para alterarmos ou darmos alguma configuração ao browser, temos as teclas de controle, que começam com Ctrl. Então, fazendo essa análise e eliminando as incorretas, sabemos que pode ser a letra B ou pode ser a letra E.
Pelo que foi estudado nas aulas anteriores, sabemos que o Ctrl Z é desfazer. Então, Ctrl mais são as teclas de atalhos necessárias para darmos zooms na imagem ou até mesmo em todo o texto do navegador. Então, a resposta correta é a letra E. Ano de 2016, banca IBFC, prova administrador. Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço da internet que estabelece que um site é seguro, normalmente usado em sites que exigem transações financeiras na web. Então, um site seguro, em forma resumida, podemos dizer que é o HTTPS, que é a porta 443, que é o HTTP seguro. Então, a primeira tem HTML, que não é, HTTP-S, não é essa sintaxe. A sintaxe correta é HTTPS, que é o protocolo para sites de banco. Resposta correta, letra C. Banca IBFC, prova enfermeiro do trabalho. Com base na planilha do MS Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual à média A1, 2.C2. Então, na fórmula aqui, sabemos que para começarmos uma fórmula no Excel, começa com igual e digitamos o nome da fórmula. Então, queremos saber a média. A sintaxe está correta. A1, 2.C2. O 2 ponto quer dizer o intervalo. Então, eu quero saber o 4, o 1, o 2, o 5, o 3, o 6. A média é a soma de todos os valores dividido pelo número de algarismos. Então, soma 4 com 1, 5. Com mais 5, 10. Com mais 2, 12. Com mais 3, 15. Com mais 6, 21. Então, temos 21 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6 algarismos, que dá 3,5. Então, essa é uma questão fácil de resolver. Apenas temos que tomar cuidado em relação ao intervalo, que é o 2 pontos. Se estivesse ponto e vírgula, seria apenas A1 e C2. Mas nesse caso ele quer saber todo o intervalo. Resposta correta, letra D. Ano de 2016, banca IBFC, enfermeiro do trabalho. Numa conta de correio, por exemplo, fulanodital@gmail.com, temos como domínio do servidor de correios a.com, B, fulano de tal, C, fulano de tal@dgmail.com. Então, a estrutura básica de um domínio, ele pode ser nome da empresa.com.br, falando de um domínio comercial. Então, nesse caso aí, o fulano de tal, ele é o nome do usuário do domínio. O arroba quer dizer o símbolo padrão, quer dizer que estamos falando de um e-mail. E o gmail.com, que é um domínio da Google, ele é o domínio. Então, ele analisando essa questão, ele quer saber qual é o domínio do correio, temos gmail.com. Resposta correta, letra D. Ano de 2016, Prefeitura de Jandira, enfermeiro do trabalho. Os softwares mencionados na relação abaixo são caracterizados como sendo Mozilla Firefox, Internet Explorer e Google Chrome. Já estudamos nas aulas de internet e intranet que os três são browsers, então ou navegadores. Então, nas questões falam buffers, browsers, botnets e caches. Então, a resposta correta é a letra B, browsers. Vamos para mais uma questão. Ano de 2016, banca IBFC, Prefeitura de Jandira. Técnico de segurança do trabalho. Na planilha do Microsoft Excel 2010 abaixo, a fórmula que permite somar todas as células que estão em destaque rachuradas é A. Então ele quer saber qual é a soma do intervalo dessa parte cinza. Então sabemos aqui que começa em B. Então já eliminamos a letra. Ele pode ser a letra A, pode ser a letra B ou pode ser a letra D. O segundo quesito, sabemos que começa na B, na 2. Então aqui pode ser a letra A, B2, ou pode ser a letra D, B2. O segundo quesito, ela começa com C,
A letra A começa com C, a letra D começa com C. E ela termina em 3, então é do B2 ao C3. Então a resposta correta é a letra D. Questão é de fácil interpretação. Apenas temos que tomar cuidado com o sinal do intervalo. Ano de 2016, Banca IBFC, Prefeitura de Jandira. Na guia Inserir do Microsoft PowerPoint 2010, identifique a única opção abaixo que não pertence a essa guia. Essa questão é um pouco complicada, por quê? Porque temos que imaginar, conhecer todas as guias do Microsoft PowerPoint e imaginar o que tem nas guias. Mas, essa questão aqui, se você estudar um pouco, você vai lembrar que na guia Inserir, ele possui o Clip Art, o Word Art e o Smart Art. Então ele quer saber a questão que não pertence a essa guia, porque esse Fine Art não existe no Microsoft PowerPoint. Resposta correta é a letra C. Ano de 2016, Banca IBFC, Técnico de Segurança do Trabalho. Para que um computador seja encontrado e possa fazer parte de uma rede mundial de computadores, necessita ter acesso ao endereço único denominado endereço IP, Internet Protocol Address. Assinale a alternativa que apresenta o endereço de IP válido. Como foi ensinado nas aulas anteriores, o primeiro quesito que sabemos que o endereço IP ele é de 0 a 255, primeiro quesito. Então vamos fazer a análise das questões. Vimos que aqui que já tem um 257, então não pode ser essa questão e também não pode ser essa questão. Ou ele é a letra B ou é a letra C. O segundo quesito da análise do endereço IP, sabemos que ele possui 4 octetos, ou seja, ele é dividido em 4 partes. Então vamos fazer a segunda análise. Ele tem a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Já achamos a resposta, é a B. Mas vamos na C. Na C temos uma parte, duas partes, três partes. Então ele não tem 4 octetos, apenas 3. E a última quesito que podemos analisar, ele é separado por 3 pontos. Então aqui temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então temos a certeza absoluta que a resposta correta é a letra B. Ano de 2016, Banca IBFC, órgão MGS. Durante uma apresentação com o MS PowerPoint 2010, o apresentador quer chamar a atenção somente para ele. Para tanto, ele escureceu a tela como apresentasse um slide preto vazio, por meio da tecla A ponto, B 2 pontos, C asterisco, D sustenido. Então, ele quer saber qual é a tecla necessária para escurecermos a tela do PowerPoint. Então a resposta correta é a letra A, porque quando apertamos o ponto, a tecla fica escura, caso que desejamos falar alguma coisa, alguma informação, e quando apertamos novamente, a tela volta a aparecer. Então a resposta correta é a letra A. Ano de 2016, Banca IBFC, órgão MGS. O MS Outlook 2010 possui várias pastas locais, tais como caixa de entrada, caixa de saída e rascunhos. Por padrão, as mensagens que estão na pasta rascunhos são... Vamos lembrar do conceito de rascunho, do conceito de uma redação. Quando temos uma redação, vamos fazer uma prova de redação, temos a redação de rascunho para depois passarmos para a parte oficial da prova. Então vamos fazer a análise das questões. As que foram recebidas, mas descartadas. Não, isso não tem um conceito de rascunho. Letra B. As que foram enviadas, mas descartadas. Também não tem conceito de rascunho. Então vamos à letra C. As que foram criadas, pode ser essa opção, mas ainda não enviadas. Vamos partir para a letra D. As que foram recebidas, mas aguardando resposta. Então, a questão que diz a respeito de rascunho é a letra C. Então, o rascunho dentro do endereço de e-mail, o que é? Você digita uma mensagem, caso você deseje enviar em outro momento, ou a internet está offline no momento, você cria a mensagem de rascunho e futuramente, ou em um outro momento, você pode enviar essa mensagem. Ela foi criada, mas ainda não foi enviada. Resposta correta é a letra C. Ano de 2016, Banca IBFC, órgão EBSER. Para poder acessar sites preferidos sem ter que preocupar com rastros deixados da máquina que está sendo utilizada, por questões de segurança, deve-se utilizar do recurso dos browsers atuais chamado tecnicamente de
A. Certificado digital. Sabemos que o certificado digital ele é um arquivo, ou senão um token necessário para acessar algum serviço específico de forma digital e segura. Então não é essa a questão. B. HTML sabemos que é uma linguagem de interpretação dos navegadores, que é HTML versão 7. Aí, letra C é o HTTPS, que é o HTTP seguro para acessarmos sites com criptografia, sites de banco, por exemplo. D. O CSS são uma configuração, ou senão um padrão necessário para definirmos tamanho dos botões, cores. Então, é a forma de organização na parte de desenvolvimento de sites. E é a navegação privada ou anônima. Então, ele quer saber, sem deixar rastros na máquina. A resposta correta nesse contexto é a letra E. Todavia, sabemos que temos ferramentas necessárias que, independente de navegarmos de forma privada ou anônima, conseguimos acessar ou ter acesso a esse conteúdo, o qual já foi acessado, ou até mesmo apagado o histórico do navegador. Mas, nessa questão que foi abordado, é apenas os recursos que ele quer saber. Então, a resposta correta é a letra E. Ano de 2016, banca IBFC, técnico de informática. Em uma célula qualquer do Microsoft Excel, Microsoft Office XP 2003 ou 2010, foi digitado da seguinte forma: 3 igual a 3 acento circunflexo 2, que representará o seguinte resultado. Então aqui, para começarmos uma fórmula do Excel, começamos com igual, está ok. O 3 é um valor. E esse acento circunflexo ou chapeuzinho, ele quer dizer elevado. Então é a mesma coisa digitarmos 3 elevado a 2, que é 9. Então o Excel ele não interpreta o sobrescrito igual escrevendo no papel. Então 3 elevado a 2 é 9. A resposta correta é a letra B. Ano de 2016, banca IBFC, prova oficial de manutenção de Serralheiro Júnior. Quanto à internet, analisa afirmativos abaixo, de valor verdadeiro ou F falso, e assinala a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. Por questões de segurança, atualmente a internet não utiliza mais o protocolo TCP/IP. Como já estudamos em videoaulas anteriores e vimos até questões anteriores, a internet é necessário o uso do protocolo TCP/IP. Então essa questão é falsa. Então trabalhando de forma eliminatória, ou ela pode ser a letra C ou pode ser a letra D. O famoso www, 3 Ws da internet, significa em inglês wow, wait, where. Sabemos que os 3 Ws da internet significa World Wide Web. Também é falso. A resposta correta é a letra D. Então, nesse contexto aqui, vimos que nas aulas anteriores, ou até numa videoaula a respeito de intranet e internet, que tanto a intranet quanto a internet utilizam o protocolo TCP/IP. Então, essa questão fala que questões de segurança, que não tem nada a ver. Então, por questões de segurança, atualmente a internet não utiliza o protocolo TCP/IP. Se a máquina não tem o endereço IP ou ela não está no protocolo TCP/IP, ela não vai conseguir navegar. Então, essa questão, por isso que é falso. E o www significa World Wide Web, que o que foi apresentado aí não tem nenhuma relação com a questão. Então, a resposta correta é a letra D. Pessoal, eu espero estar ajudando na videoaula para a preparação do concurso da PM da Paraíba, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. E qualquer dúvida ou qualquer elogio ou crítica, estou aberto. Curtam a página e compartilhem. Muito obrigado e boa sorte a todos.